Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um módulo do nosso curso Liderança 4.0, a liderança dos novos tempos, os novos desafios que nós estamos enfrentando aí com toda essa pandemia, com aquilo que os recursos econômicos, os poucos recursos econômicos estão aí para nos desafiar, né? Ou seja, como ser um líder de equipe, como ser um líder que vai construir um só coração e uma só alma, como fazer com que as pessoas entendam um propósito comum, um propósito único. Esse é o nosso grande objetivo desse nosso módulo aqui, que vai falar sobre a mente mestra, como liderar os outros. Nós vimos que nos primeiros módulos nós trabalhamos como liderar a si mesmo, como ser líder de si mesmo. No outro módulo nós trabalhamos a liderança dos outros, como inspirar, como de fato ser exemplo para os outros. E agora, como que de fato eu vou ser líder de equipe, como liderar uma equipe. Então esse é o ponto-chave do nosso encontro. Gente, espero que vocês estejam inscritos no meu canal do YouTube, tá? Quero convidá-los a aproveitar e se inscrever no meu canal Gregório Ventura Palestrante, sempre marcar o sininho, para que sempre que tiver um vídeo novo, vocês possam ter participar, né, de todo esse material inovador que são todos os vídeos que nós lançamos. Olha, não esqueçam de fazer os exercícios, gosto sempre de te dar esse lembrete. Os exercícios são fundamentais para o seu aprendizado, para o seu crescimento. Ele é o ponto-chave. Bom, agora eu quero trazer para vocês, o primeiro ponto que nós vamos falar da nossa aula de hoje, da liderança de equipe, é você pensar bem e refletir. O que é necessário para se construir um só coração e uma só alma? Você já viu uma equipe focada em um propósito? Uma equipe focada por um único objetivo? A diferença dessa equipe daquela que tem divergências, que as pessoas não entendem entre si. Imagine um time de futebol, meio de campo, ataque, defesa, os profissionais que estão ali em torno, os reservas, né? Quando eles se entendem, né? Quando o passe é bem dado, quando tem uma boa liderança, um bom técnico, o que acontece? É mais fácil se atingir o gol, é mais fácil chegar no objetivo. Por quê? Porque há um sincronismo, há uma sintonia, há uma orquestra que é regida muito bem por um líder que está ali à frente. Então esse é o ponto-chave. Agora, quando uma equipe, prestem atenção, quando uma equipe não tem essa integração, quando há divergência entre as pessoas, quando não tem um líder que consegue gerar no coração, na alma das pessoas, um só propósito, de fato você não obtém os mesmos resultados. Por isso que é muito importante que nós, nesse desenvolvimento da liderança moderna, nós precisamos, de fato, levar as pessoas a quê? A levar a nossa equipe a entender todas as mudanças do mundo moderno, fazer com que a equipe entenda essas mudanças. Para quê? Para que a equipe saiba que as tecnologias vieram aí para mudar, a inteligência artificial veio para mudar. Nós temos que ajudar a nossa equipe, como equipe, a ter ferramentas que integrem esta nova inteligência artificial, esse mundo que vai mudar e mudar muito rápido, cada vez mais, que consigam viver com os poucos recursos que nós temos, porque os recursos são limitados. Então, como aproveitar ao máximo os recursos? Uma equipe que pense em soluções e que não só comente problemas. Esses são os desafios. Para isso, o líder 4.0, mais do que nunca, ele vai ter que conseguir unir a tecnologia, unir o desenvolvimento, o potencial das pessoas e conseguir gerar um só coração e uma só alma. Não vai dar mais para ser aquele líder que vai tocando, que vai levando as coisas, aquela equipe que vai tocando. Nós vamos ter que nos desempenhar, ou seja, ter um desempenho acima da média. Então, são essas estratégias. A primeira coisa que eu quero, então, ensinar para você nessa direção, queria que você olhasse esse slide. Você já viu falar na Lei do Sucesso? As 16 Leis do Sucesso. Foi escrito por Jacob Petrik. Nesse livro, ele faz todo um apanhado da Lei do Triunfo de Napoleão Hill, todos os ensinamentos do Napoleão Hill, e resume em 16 leis, 16 aprendizados sobre os maiores líderes. E aqui eu quero trabalhar dois com você, dois importantes para esse nosso módulo. O primeiro, conforme você vê no slide, se chama Crie um Propósito. Todo líder de sucesso, olha para você ver, a lição número 1, todo líder de sucesso, ele sabe criar um propósito. Tenha claro no presente, no hoje, o que você deseja no futuro e como você vai conseguir. E ele diz que é importante que a gente compreenda 5 coisas para a gente estabelecer um propósito. Olha lá, primeiro, onde está, o que você quer, quando você quer, por que o quer e como você irá consegui-lo.
Então isso foi mapeado e os líderes de sucesso, eles têm esta visão muito clara, eles têm um propósito. Propósito é aquilo que nasce no coração, aquilo que te motiva, aquilo que te leva para frente. Mas o propósito da equipe, que a equipe tenha um propósito em comum, que todos saibam qual é a direção para onde está indo, que todos saibam construir, e tudo que todo mundo fizer vai ser entendido, vai ser orquestrado, justamente porque eles estão indo na mesma direção. Então esse é o primeiro ponto, né? Ou seja, onde você está? Eu compreender junto com a equipe, entender bem onde nós estamos, que contexto de mundo que nós estamos, fazer um raio-x do momento atual. É muito importante fazer esta análise junto com a equipe, que a equipe entenda isso. O segundo ponto é o que quer, ou seja, tem que ter direção. O que falta muito hoje, às vezes, é clareza. Normalmente, as pessoas da equipe não sabem o que o líder quer dela, às vezes não sabe o que a empresa quer dela, não entende que a sua tarefa está conectada com a tarefa do outro setor, do outro departamento. Então, todas as tarefas elas precisam estar conectadas. E é muito importante que as pessoas compreendam isso, né? Ou seja, o que nós queremos, para onde nós estamos indo, quais são os nossos objetivos, qual é o objetivo do meu setor, do meu departamento, que está junto com o objetivo e o setor geral, do propósito geral. E o terceiro ponto é quando eu quero, ou seja, qual é o prazo para a gente conseguir esse objetivo, esta meta, esse propósito no qual nós desejamos, propósito comum. Quarto ponto, por que eu quero? O porquê, gente, presta atenção nisso, é fundamental. Normalmente a equipe nem sabe por que ela está fazendo aquela tarefa, por que foi definido aquilo daquela forma, às vezes há muitas dúvidas, eles não sabem o porquê, e por não saber o porquê, eles acabam não tendo sentido naquilo que vão fazer. É preciso dar sentido àquilo que vai fazer. É preciso esclarecer para a equipe quais são os motivos. É preciso dar argumentos para a equipe. É preciso clarear, é preciso ter uma comunicação clara. Quais são os reais motivos pelo qual a empresa está escolhendo esse propósito. Então, é preciso dar a ele motivos, ou seja, aquilo que o motive enquanto time para de fato conseguir aquele desafio. E o quinto ponto é como você irá consegui-lo, ou seja, ter claras estratégias, a importância de cada pessoa na equipe, a importância de cada setor. Então você precisa, sim, ter esta mente mestra para quê? Para que você construa um só coração e uma só alma. E por que eu citei mente mestra? Porque mente mestra é o segundo ponto. Olha que interessante. Mente mestra. A mente mestra é aquilo que o Jacob diz que o Napoleão Hill estudou, né, e chega a esta conclusão. A mente mestra é como se fosse uma mente só, embora sejamos muito, uma mente que tenha um propósito, que saiba o que quer da vida, que saiba o que quer da empresa, o que a equipe quer, onde que nós estamos indo. Ele define assim, é a coordenação de duas ou mais pessoas em um espírito de profunda harmonia, com a finalidade de atingir um propósito definido. Então, era coordenação, então a capacidade de coordenar duas ou mais pessoas em um espírito de harmonia, ou seja, que as pessoas, né, vivam todas querendo o mesmo objetivo, buscando resolver os problemas de forma conjunta, com a finalidade de quê? De atingir um propósito que é claro, que todo mundo conhece. Então, a mente mestra. Então, é preciso ter esses requisitos. E eu pergunto para você, a sua empresa, o seu grupo, a sua família, é uma mente mestra? Todos têm um propósito definido? Existe uma coordenação que possa ajudar esse grupo, este time, esta família, esta empresa a ser harmônica? Então este é um ponto fundamental e aí sim você consegue construir a mente mestra, um ajudando o outro. Então esse que é o segredo da mente mestra. É assim que a gente consegue construir times que são um só coração e uma só alma. E aí eu quero trazer para você um filme, Invictus. Se você não assistiu, eu sugiro que você assista. E vai ser como tarefa do nosso curso que você assista o filme Invictus. Por quê? Porque lá eu quero que você veja a capacidade desta mente mestra. O que é o filme Invictus? É a história de Nelson Mandela. A África vivia a segregação racial. Nelson Mandela, muitos anos na cadeia. E ele chega, né, para ser presidente do país, já solto, lá em liberdade. E ele chega justamente para unir o país, né, para que brancos e negros já não tivessem aquela diferença mais. E ele tinha que construir essa mente mestra. Como unir brancos e negros? E aí ele descobriu pelo esporte, pelo rugby, como é que ele podia unir brancos e negros. E aí ele faz coisas maravilhosas.
Como, por exemplo, quem assistia o esporte, o rugby, normalmente era só os brancos. E ele já, logo desde o início, ele dá alguns sinais, algumas mensagens. Aparece com uma camisa de rugby da seleção no estádio. Já começa a promover o rugby, já começa a mostrar que negros e brancos poderiam trabalhar juntos. Então ele começa uma liderança onde que ele vai colocando no coração e na alma das pessoas que, ou seja, nós precisamos ser uma nação, uma única nação. Já não existe essa diferença de brancos e negros e ele tinha que provar isso através da sua inspiração, de criar no coração e na mentalidade das pessoas esse sentimento de pertença, de ser um só, em dois grupos que eram totalmente divididos. E ele faz isso com maestria, ele cria esta mente mestra. E ele valoriza isso. E ele inspira o capitão do time de rugby, e coloca no coração dele que o desejo é que o país pudesse ser campeão de rugby, sendo que eles estavam longe de estar entre os mais favoritos. E ele inspira este capitão e ele começa a ter atitudes maravilhosas. Uma das atitudes fantásticas dele foi o fato dele aparecer no campo, dele ir até os atletas, cumprimentar cada atleta e falar o nome de cada atleta. Ele personalizou cada atleta, ele deu uma cara, ou seja, eu conheço cada um de vocês. E aí, o que ele começa a fazer? Ele começa a criar, ele dá sinais, mensagens que ele queria um só coração e uma só alma, que dava para se unir à nação através dessa atitude. Bom, o final do filme eu não vou te contar, cabe a você assistir, porque faz parte do nosso trabalho, mas é fantástico. Mesmo quem assistiu, assista agora com este olhar de tudo que a gente vai trazer aqui para o filme. Então, essa mente mestra é que nós precisamos ter esses comportamentos, nós precisamos criar isso no time que nós temos e que nós estamos juntos. Quero trazer também um pensamento do Walt Disney para você. O Walt Disney dizia, você pode sonhar, criar, desenhar e construir o lugar mais maravilhoso do mundo. Mas é necessário ter pessoas para transformar seu sonho em realidade. Então não adianta você ter uma ideia magnífica, maravilhosa, você ter o seu estilo de liderança único, individualista, se você não tiver pessoas, se você não conseguir desenvolver o potencial das pessoas, se você não conseguir construir essa mente mestra, fazer com que todos, cada um com sua individualidade, sejam um só. Esse é o segredo de você construir a mente mestra. Eu, durante muito tempo, fui gestor de grandes empresas comerciais, uma delas da Revenda Ambev. Em determinado momento nós tínhamos um propósito, nós tínhamos um grande objetivo, e esse objetivo, de final de ano, de vender um grande volume de cervejas, de conseguir bater um recorde. Bom, e aquilo era importante que eu construísse uma mente mestra. Então, o que foi o grande segredo daquilo ali? O grande segredo foi justamente estar junto das pessoas, estar reunindo elas, trazendo o desafio para elas, dizendo para elas o porquê daquele desafio, a importância daquele desafio, o que aquilo ia fazer diferença na vida, na carreira de cada um deles que estavam ali, o que ia fazer na carreira nossa enquanto time. Criei o espírito, o sentimento de pertença, de time, porque nós íamos precisar muito do comprometimento 100% de vendedores, de motoristas, de ajudantes, do pessoal do administrativo. Então nós criamos recursos tecnológicos, nós criamos recursos motivacionais para acompanhar aquele objetivo, aquele propósito. A equipe se dedicou o máximo possível, um ajudava o outro. Eu junto com os meus supervisores, visitávamos mais vezes o mercado com os nossos vendedores. Eu acompanhava cada vendedor, mandava mensagens motivacionais para eles, ou seja, tudo para quê? Para a gente criar uma mente mestra em torno de um grande objetivo, que era um recorde de vendas de final de ano. E aí sim, nós conseguimos chegar lá, batemos o recorde de venda e conseguimos chegar ao nosso propósito final, e aquilo ali trouxe benefícios para todos que estavam em volta. Qual foi o segredo? Construir um só coração e uma só alma. Gerar em cada pessoa, no desejo de cada pessoa, que eles fossem um comprometimento, porque eles chegassem a esta conclusão, que eles se motivassem e que nós já não éramos um apenas, ou seja, um individual. Nós éramos um coletivo, ou seja, pensávamos igual, tínhamos essa mente mestra. Esse é o ponto-chave, esse é o segredo para que a gente possa alcançar sucesso. E como que a gente constrói uma equipe de fato vencedora? Primeiro ponto, gente, eu coloco aqui no slide, o individualismo. Doença grave que impede uma equipe de ser forte e unida. Quando há individualismo,
quando as pessoas só pensam nelas, quando há fofoca demasiada no grupo, quando as pessoas pensam apenas em fazer o trabalho dela bem feito, mas não pensam no resultado do grupo, do time como um todo. Então esse é o grande ponto-chave. O individualismo mata grandes times, mesmo que você tenha talentos dentro desse time. E qual que é a diferença entre um grupo e um time? Quero trazer essa diferença para você. A grande diferença é que um grupo, só as pessoas pensam neles. E um time, a grande diferença é que um time tem um propósito comum. É claro, por isso que eu trago essa pergunta no slide. Temos um propósito em comum? Se você perguntar hoje para os membros da sua equipe, do seu time, qual é o nosso propósito comum? Para os membros de sua família, qual é o nosso propósito em comum? Será que você vai obter as respostas parecidas? Se houver respostas parecidas, se estiver alinhado, é porque você tem um time. Se não, você tem um grupo de pessoas que se uniu, que estão ali, mas que não existe no coração, na alma e nos comportamentos a direção para um propósito em comum. Esse é o ponto-chave. E olha aí, quero trazer para você a diferença de grupo e time. Grupo são indivíduos que trabalham independentemente, né? Cada um se preocupa com o seu. Time, membros que são interdependentes. Eles sabem que cada um depende do outro, que os departamentos, que a tarefa dele é importante para ajudar toda a equipe, que o setor dele é importante. Um acaba ajudando o outro, entendendo as conexões que existem entre os setores, entre os departamentos, entre as várias áreas da empresa. Grupo, as pessoas são focadas em si, agendas, as responsabilidades são ocultas, então não há integração. Já um time não, as metas são comuns, o propósito é comum, a missão, existe um senso de pertença, de unidade ali entre as pessoas, é o que diferencia, propósito comum, todo mundo entende isso, todo mundo vive isso, todo mundo trabalha para isso. Grupo, há muita desconfiança e desentendimento, gente. Tudo é motivo de desconfiança, de que o outro quer passar a perna, de que o outro só pensa no trabalho dele. Qualquer coisa é motivo de desentendimento entre a equipe. Então, isso é um grupo. Agora, um time. Existe confiança entre as pessoas. Eu olho no olho do meu colega e digo, eu vou dar o melhor, porque eu sei que esse meu colega está dando o melhor dele. E os desentendimentos, eles são vistos como positivos. Pode haver desentendimentos, mas eles são vistos por crescimento. Eles são vistos para debater o melhor, para entender a melhor forma de trabalhar, a melhor forma de agir. Então essa é a diferença entre um grupo e um time. Então você precisa desenvolver o quê? A blindagem de equipe. A partir do momento que tem uma equipe, você precisa desenvolver a blindagem. Por isso que você tem que ser transparente. A comunicação precisa ser clara, precisa ser transparente. O grupo tendo esse propósito comum, ele vai estar blindado. Blindado de quê? De fofoca. Blindado de quê? De individualismos. Blindado de quê? De pessoas que querem ser estrela, que querem apenas atrapalhar o sentimento de pertença no grupo, blindar de maus resultados por falta de espírito de unidade. Então você precisa blindar a sua equipe, blindar de tudo que externo que ocorre e quer atrapalhar a sua equipe. Então você precisa estar junto da sua equipe, você precisa acompanhar a sua equipe, você precisa de fato conhecer, estar fazendo reuniões, conversas individuais, você precisa estar junto da sua equipe, porque assim você vai estar o máximo possível blindando a sua equipe de todas as interferências externas. Todo relacionamento saudável e de qualidade começa quando eu me coloco no lugar do outro. Então, aquele relacionamento que é saudável e de qualidade, é preciso gerar isso no grupo, se colocar no lugar do outro. E aí entra a empatia. A empatia que nós temos que ensinar dentro do espírito de um só coração e uma só alma. Então, essa empatia que é fundamental para se atingir os resultados. Olha lá, no filme de novo dos Invictos, Nelson Mandela, apesar da pressão de ser presidente, todos os problemas familiares que ele estava enfrentando, ele cumprimentava todas as pessoas, ele se importava, ele perguntava sobre a família das pessoas, ele se importava com as pessoas. Então, isso daí fazia com que as pessoas também escutassem o seu discurso, as pessoas se importassem com o que ele dizia, porque valorizavam esse sentimento que ele queria criar. Estavam junto com ele para tentar resolver as dificuldades que apareciam no meio do caminho. Então, é isso, essa construção de relacionamento que tem que ser gerado entre a equipe. Então é sua filosofia de trabalho, que aí a sua equipe vai entender. Então isso parte de onde? Do relacionamento, do estar próximo. Então encontre pontos de conexão entre seus interesses e o do time,
O que é encontrar pontos de conexão entre aquilo que você precisa dar de meta, de resultado, aquilo que você precisa gerar para o time, o alto desempenho, o desejo de que o time chegue ao alto desempenho? Mas você precisa mostrar também que existe uma conexão entre os resultados, as metas e os interesses das pessoas. Certamente o time, tem pessoas ali no time que querem crescer, que querem comprar algo importante para as suas vidas, que tem suas questões familiares. Você precisa demonstrar que você buscando alto desempenho, também aquilo vai atender os interesses das pessoas, vai atender os interesses do time. E o interesse, né, do seu, que é aquele alto desempenho, que é a busca do resultado, aí sim, você gerou uma conexão de interesses. Aí sim vai ficar muito mais fácil você atingir o alto desempenho. Olha que coisa fantástica, né? É assim que a gente constrói grandes resultados. Então você como líder, para você ser esse líder 4.0, você precisa ser um líder que seja um construtor de esperança, que ajude sua equipe a atingir metas, enquanto equipe. Porque não adianta apenas uma pessoa da sua equipe atingir metas, apenas você atingir metas, se não se chega a um propósito comum, se a sua equipe não atinge junto essas metas. Então você precisa saber, mostrar para a sua equipe que vocês precisam sair de um ponto A para o ponto B. Qual é o ponto B? É o propósito em comum. É a meta, é o resultado em comum. Então eles precisam ter esse senso de unidade. Ou seja, aí sim você vai construir a meta. E aí você vai vir definindo quais são as nossas principais metas, como é que essa meta sua, do seu setor, do seu trabalho, vai conectar-se com a meta global do time, a meta global da empresa. Então entender que existe conexão entre as metas é muito importante. E quais são as estratégias que nós juntos vamos pensar enquanto time, vamos pensar para estar atingindo esta meta. Então nós temos que partilhar isso com a equipe, nós temos que construir isso junto com a equipe. Então esse daí vai dar esse senso que você precisa. Necessariamente é preciso gerar nas pessoas um desejo de atingir a meta, porque às vezes a pessoa se preocupa só com a meta individual dela, ela não preocupa com o objetivo individual. Agora, a equipe que não tem meta é uma equipe que não tem um propósito em comum. Equipe que não tem objetivo, para onde que ela vai? Ela não tem clareza, ela não tem um objetivo claro. Então, tudo isso fica mais fácil as pessoas se perderem em meio a comunicações que não são muito claras, em meio a não entender o motivo pelo qual ela está fazendo aquela tarefa, em meio a entender para onde que está indo aquela empresa, ou seja, pode ter pensamentos e incompreensões totalmente erradas, e isso daí pode levar a equipe ao fracasso. Então, meta, gente, é uma questão de atitude, eu sempre digo isso. Por isso você precisa trabalhar esse espírito da equipe. Primeiro ponto de uma meta, eu vou dar 3 pontos. Primeiro, as pessoas da sua equipe precisam conhecer a meta, individual e a coletiva. Elas precisam saber falar. Elas precisam saber falar a meta do dia, da semana, do mês, do ano. E ela precisa, se você perguntar, ela precisa saber dizer qual é a meta dela. Ela precisa saber qual é a meta da empresa. Então você tem que fazer de tudo, criar informativos nas reuniões, criar modelos de você estar passando a meta para as pessoas e que elas saibam claramente qual é a sua meta e qual é a meta do time. O segundo ponto, além de conhecer a meta, é monitorar a meta. Ela precisa saber aonde ela está. O que é o monitoramento? São aqueles indicadores que elas precisam acompanhar. Elas precisam saber o quanto que a equipe já atingiu da meta, quanto que a empresa atingiu da meta. Elas precisam saber o que é preciso para elas poderem atingir a meta. Então, elas têm que ter claro esse monitoramento, né? Aonde eu estou nesse momento, né? E isso tem que ser diário, isso tem que ser semanal, isso tem que ser mensal, isso tem que ser anual. Então, ou seja, é conhecer e monitorar, acompanhar a meta. Porque senão você vai perguntar, é como se fosse um jogador que estivesse ali jogando bola e ele perguntasse, quanto tempo falta para o jogo acabar? Está de quanto o jogo? Né? Ou seja, ele está jogando e não sabe de quanto que está o jogo, quanto tempo falta para acabar, ou seja, ele não está ligado, ele não está focado. Então é um jeito de você manter o foco da equipe. Em todas as minhas implantações de consultoria, eu sempre implanto quadros de gestão à vista, que são quadros de acompanhamento dentro da empresa, que ali se acompanha as metas, sejam elas de venda, sejam as metas financeiras, sejam todas as metas necessárias para que a empresa vá acompanhando e monitorando diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente. Existem reuniões trimestrais de acompanhamento das metas trimestrais, existe a reunião mensal de acompanhamento das metas, onde normalmente eu implanto um sistema de acompanhamento de metas, que uma vez por mês a equipe toda, os líderes
de departamentos e setores se reúnem para discutir qual era a meta, quanto foi atingido da meta do mês anterior e já apresentar a meta do mês em curso e quais são as estratégias. Então, tudo isso é uma forma que você tem de estar sendo esse construtor de esperança. O tempo inteiro você está gerando expectativa positiva nas pessoas através da meta e do acompanhamento. Agora, o terceiro ponto, além do conhecimento, do acompanhamento, que é o mais importante, é atitudes. Atitude é a grande questão em metas. Por quê? Porque se você vê que a equipe não está conseguindo atingir a meta, você precisa ter uma iniciativa, você precisa ter uma atitude para dizer o que nós vamos fazer para reverter o quadro. E aí você tem que produzir isso na equipe, para ela estar trazendo ideias, para ela estar discutindo, para ela estar percebendo pontos falhos. Então, ou seja, é essa atitude que é a grande questão da ação apaixonada que eu chamo, da capacidade de não só ver que está ruim, mas sim propor ideias, propor melhorias, discutir ideias, discutir melhorias. Por isso que é importante o acompanhamento semanal, se possível reuniões semanais de monitoramento, para ali a gente ter uma atitude, não esperar o mês acabar, para o trimestre acabar, para depois a gente ver que resultado que deu. Não, a gente vai agindo, vai percebendo e vai tomando atitude. É assim que as coisas vão acontecendo, vai trazendo ideias. Que atitudes você precisa tomar para que as metas do seu time aconteçam? Agora, quando é um grupo não se preocupa em tomar atitude, talvez alguns individualmente, mas como time, não, nós pensamos, agimos como time, né? Ou seja, então nós precisamos ter as metas e saber o que nós vamos fazer para atingir as metas. E atitude é fundamental. E agora eu quero trazer para vocês estratégias de motivação da equipe. Que estratégias eu tenho que eu posso motivar a minha equipe, enquanto líder, para construir esse um só coração, uma só alma? Primeira coisa, esteja presente. Nada melhor do que estar presente, do que estar junto da sua equipe. Como eu dei exemplo de Nelson Mandela, que conhecia cada jogador pelo nome, de que conhecia as pessoas, a chamava pelo nome, personalizava o seu atendimento, personalizava sua presença no grupo. Ele estava ali presente nos conflitos, para discutir, para torcer junto. Então você precisa estar junto da sua equipe. Pense um momento como esse, um momento de crise, um momento difícil. Você, por mais que você esteja trabalhando em casa, tenha dado férias para as pessoas, suspendido contratos, o que acontece? Você precisa estar junto ainda, gerando uma conexão entre você e sua equipe, você como líder, sim, estando ali, vendo se eles estão precisando de alguma coisa, mandando mensagens. Por quê? Porque eles vão sentir que o líder está junto com eles, porque o líder está presente. Esse é um ponto fundamental, estar presente, né? Ou seja, você escuta as pessoas com empatia, olha no olho das pessoas, as escuta, você se importa com elas, você presta atenção nelas, você presta atenção na sua equipe, você se importa com qualquer ruído, qualquer barulho de fofoca que sua equipe tenha, de mal entendido. Por que você vai ligar nisso? Por que você vai evitar a comunicação informal? Porque você está ali junto. Por que isso motiva a sua equipe? Porque eles sabem que pode contar com você. Porque eles sabem que você está junto deles. Porque eles sabem que se precisarem, você vai estar junto com eles nos momentos bons e nos momentos difíceis. Então, estar junto da equipe, isso é fundamental. Manter o time unido. Agora, por exemplo, pode sim ainda manter conversas com a equipe, promover uma reunião, promover um bate-papo, promover alguma rotina como estava no escritório. Para quê? Para que você esteja junto, mantendo o time unido ali, mantendo as perspectivas, alimentando no time esse sentimento de esperança, alimentando no time esse sentimento de como nós podemos transformar este momento num momento melhor, de quais são as estratégias que nós vamos usar nesse momento. Então você vai mantendo o time, compartilhar dificuldades, tá, gente? E soluções juntos. Sim, ser sincero, transparente com o time, para estar compartilhando ali juntos as dificuldades, para você estar expondo para o grupo. E mais do que isso, né? Para promover, fazer com que o grupo traga ideias e valorizar as ideias de quem traz. Aí as pessoas vão se sentir motivadas, fazendo esse reforço positivo. Olha que bacana, né? E aí, gente, a questão dos incentivos. Sim, incentivos é importante para motivar uma equipe. Quando eu falo incentivo, eu não falo só em dinheiro. Tem várias formas de você incentivar. Fazia coisas, quando eu trabalhava com a minha equipe, de incentivos que eu gostava muito, né? E as pessoas se motivavam muito com isso. Reconhecimento das pessoas, né? Reconhecer o time, reconhecer a equipe, elogiar a equipe, promover algo para a equipe como um todo, se atingir a meta, promover algum reconhecimento
para as pessoas, promover. Tinha uma coisa que eu fazia muito, eu me lembrava, né, que lá o Faustão no seu programa fazia aquele arquivo confidencial. Quando tinha alguém que se destacava na equipe, também gostava de fazer o arquivo confidencial, filmar a família da pessoa falando dela, os colegas de trabalho, né? Aquilo para a pessoa era importante. Por quê? Porque aquilo valorizava a pessoa, valorizava o time. Se percebia que é uma estratégia motivacional de reconhecimento das pessoas, né? de reconhecimento que a equipe fez algo importante. Aí pode ser algo tangível, às vezes sim, eventualmente pode ser algo ligado ao dinheiro, mas não necessariamente. As pessoas ficam muito felizes quando elas são reconhecidas, quando elas são ouvidas, quando elas podem se manifestar, quando elas são informadas, quando elas não são pegas de surpresa, principalmente em situações ruins. Então, esta comunicação sua, essa postura sua, vai fazer com que você vai gerando esse sentimento de um só coração, de uma só alma. Então, e aí você está construindo esta mente mestra. Olha que interessante. Então, promova o elogio, o reconhecimento, os incentivos, sejam externos ou internos, para a sua equipe. Mas sempre incentive, leve a sua equipe para frente. Uma das coisas que eu tenho que falar para vocês também, que faz parte deste grupo de transparência, de incentivo, é feedback. Como dar feedback, gente? Como é importante ser o feedback. Feedback sincero, o feedback honesto, o feedback bem preparado. O que é feedback? É o retorno. Olha lá, a maioria dos funcionários dizem que não sabe por que o seu chefe ou o seu líder imediato os mandou embora. Olha para você ver, uma pesquisa. Muita gente pode dizer assim, mas como? É claro que eles sabem, eles tinham um mau desempenho, mas muitas vezes, como o líder não dava feedback, ele já mandou embora quando não dava mais, quando ela estava nas últimas. Aí a pessoa não entendeu, porque o líder não foi dando feedback, não foi dando um retorno para o funcionário. Então, um dos grandes pecados que a gente comete no feedback, primeiro é não dar o feedback. Essa não é a opção. Líder eficaz, líder 4.0, mais do que nunca, para essas mudanças, para todo esse cenário de incerteza e de segurança, eu vou ter que dar mais feedbacks e mais vezes ainda. Então, eu vou ter que me abrir ao diálogo. Então, o feedback, ele nunca pode ser dado de uma maneira generalista, onde que eu falo assim, olha, o seu desempenho está ruim, nosso seu trabalho como um todo está ruim. Ou seja, eu estou generalizando demais. Muitas vezes, você tem que especificar. Peraí, do que eu não estou satisfeito com essa pessoa? Qual é a tarefa? Qual é o trabalho? E eu tenho que ter certeza, não pode ser suposição, que essa pessoa não está fazendo um bom trabalho, uma boa tarefa. Eu tenho que ter essa certeza. Então, tendo essa certeza, aí sim, eu me preparo, jamais dar feedback no momento emocional que eu esteja nervoso, que eu esteja no impulso, né? E aí eu posso dar um feedback agressivo e o resultado vai sair pior do que eu imaginei. A pessoa vai sair de lá pior do que ela entrou para conversar com você no feedback. Nunca dê feedback na frente dos outros, a não ser o apreciativo. Aquele que aprecia é ótimo para a equipe. É ótimo para pessoas da equipe. Apreciar os outros na frente, demonstrar isso perante os outros, uma tarefa que foi bem feita, você pode apreciar de imediato, um trabalho que foi bem feito, você pode apreciar a equipe ou algumas pessoas da equipe ou de determinado departamento que realmente superaram e realmente fizeram um trabalho de alto desempenho. Agora, o corretivo não, ele tem que ser dado no individual. No individual, as pessoas não gostam de ser expostas na frente dos outros. Então, o feedback tem que ser dado no individual, feedback corretivo. Então, tomar esse cuidado. E o feedback, ele promove o que? O crescimento. Ele faz com que você promova o desempenho das pessoas. E claro que você pode dar feedback em equipe, em grupo, no seu time. Dizer para as pessoas qual é os pontos fortes daquele equipe, daquele time que você tem, quais são os pontos que você acredita que você vai melhorar, sem citar nomes de ninguém, e colocar isso de uma maneira para a equipe, né? Então, quanto equipe. Agora, no individual, eu vou te dar um feedback muito bacana, que é o sanduíche. Não sei se você já ouviu falar no feedback. Sanduíche é o feedback mais usado, é uma técnica que eu vou deixar com você, para aqueles que já conhecem, reforcem. O feedback sanduíche, imagina, ele é composto de 3 partes, né? O sanduíche. Tem os pães aqui, né? E no fundo tem o quê? O sanduíche. E a gosto, né? Tem gente que gosta de menos coisas, tem gente que já gosta dos famosos x-tudo, do sanduíche recheado, né? O recheio é seu, vai depender do que você precisa corrigir da pessoa. Então, por quê? Porque é provado já que as pessoas aceitam uma correção se ela vier no meio de elogios, de 2 elogios, um no início
que é logo quando a pessoa se abre o seu coração e abre sua mente, e outro no final, porque a última impressão que ela vai sair vai ser positiva, entende? Então, olha lá. Então, você chama uma pessoa, a primeira coisa que você vai falar são os pontos fortes daquela tarefa. Você elogia aquela tarefa, você faz um elogio a ela, alguma coisa que você tem dela. Então, as primeiras coisas você vai começando a citar os pontos fortes. Aí depois você vai no recheio, que é aquilo que você quer corrigir daquela pessoa, o comportamento que você quer corrigir, ou a tarefa que não foi bem feita. Aí você vai dizer para ela o que não foi bem feito e como você gostaria que fosse feito. Aí que está o recheio, que está o segredo. Feito isso, você termina com um ponto forte ou uma sentença forte, uma espécie de um elogio, uma espécie de dizer assim, vamos lá, mas eu confio no seu trabalho, eu acredito em você, sei que você é um funcionário competente, sei que você é um funcionário que tem essa e aquela qualidade, e agradece, ok? E aí a pessoa vai receber melhor esse feedback. É chamado feedback sanduíche. Então eu quero convidar você a promover essa experiência de utilizar o feedback sanduíche a partir de agora, utilizar aí, se possível, nessa semana, se utilizar nas próximas semanas. Pode ser em casa, pode ser com seu filho, com a sua esposa, com alguém da sua família, com um amigo, ou mesmo com algum colega de trabalho. O feedback sanduíche. Então lembre disso, né? Primeiro, eu elogio, eu faço os pontos fortes. Segundo, aí sim, eu entro no recheio, aí eu vou falar o que for necessário, corrigir o comportamento, mostrar, e aí sim, eu termino com um ponto de correção, né? Então, o último ponto é o ponto, é o ponto forte, né? Eu termino falando da correção, mas quero dizer que o último ponto é o ponto forte, né? Então, os dois pães é os pontos fortes e o recheio é aquilo que eu quero corrigir da pessoa, perfeito? Então, esse é o feedback sanduíche, uma estratégia muito boa. E como é que a gente gerencia situações de crise para que a equipe não seja tão abalada, né? O que eu posso fazer? Primeiro, tem que diagnosticar. Nós estamos numa situação de crise, diagnosticar o verdadeiro problema, o real problema da empresa. Eu tenho que fazer um bom diagnóstico da empresa. Como é que eu faço isso? Escutando as pessoas, pedindo para elas verem as dificuldades, pedindo para elas propor soluções. E à medida que eu vou fazendo isso também, eu vou entendendo o motivacional da equipe, que nível que a equipe está. Então a primeira coisa é mapear qual é o tamanho da crise, qual é o tamanho que as pessoas estão vendo a crise, conversar com as pessoas, olhar dados, olhar número, ler, fazer um mapeamento junto com a equipe de tudo isso. O segundo ponto é construir cenários. Eu gosto muito da construção de cenários porque ela nos ajuda a nos precaver e preparar. Primeiro, se o cenário ficar do jeito que está, como é que vai ser? E aí você constrói um cenário muito pessimista, onde que as coisas podem piorar, por exemplo, onde que a crise pode piorar, nós tenhamos que ficar mais dias em isolamento e podemos ter problemas no processo de faturamento e venda da nossa empresa, e cair o nosso faturamento. E cenários também otimistas, se a situação melhorar e voltar. Como é que eu vou agir se o cenário ficar do jeito que está? Como é que eu vou agir se ele ficar muito otimista? E como é que eu vou agir se ele ficar pessimista? Então esse é um ponto importante. Então depois que você construir os cenários, o que você faz? Você organiza as ideias, coloque no papel e haja, em primeiro lugar, nas urgências. Veja qual é a prioridade, qual é a urgência, o que você precisa organizar? É a parte financeira? É a parte de RH? O que você precisa organizar? Então, numa crise, você tem que mapear muito bem, mas tudo isso, gente, tem que acontecer de maneira muito mais rápida do que se fosse numa situação normal. E aí sim, você vai agir primeiro nas urgências. E isso depois de você escutar a equipe, de você escutar as pessoas, depois que você fizer uma conversa, de você fazer uma boa leitura de cenário, então organizando as ideias, colocando as ideias no papel, fazendo planos de ação de contingência, planos de ação rápidos, né, urgentes, para quê? Para que fique mais fácil para você agir de maneira muito mais rápida, com planos de ação que possa facilitar a sua vida. Então, ou seja, você tem que ser ágil nesse período, né, para lidar com crise. Para que não perdendo aquela ideia de ser um só coração, uma só alma, da mente mestra, e mesmo na crise construir de uma maneira rápida com a equipe qual é o nosso propósito, qual é a nossa mente mestra, ok? Envolver as pessoas, então é gerenciar as emoções das pessoas, porque pode ter gente que vai estar muito mais abalado na equipe, então essa pessoa você vai ter que dar mais atenção. Essa pessoa você vai ter que chegar mais junto. Essa pessoa você vai ter que estar junto dela. Olha que interessante, né? Então é gerenciar as emoções, é escutar as pessoas. Você vai entender quem precisa de mais apoio, quem precisa que você
talvez até afaste essa pessoa por um período, né? Então, compreendendo isso, dando ajuda, dando apoio moral, fazendo com que um ajude o outro. Então, essa é a ideia de lidar em tempos de crise. Então, agilidade é um dos comportamentos fundamentais para tempo de crise, capacidade de pensar e agir rápido, isso é fundamental. Tomar decisões rápidas, é preciso tomar decisões rápidas, mas que sejam decisões que continuam a ser pensadas, que continuam a escutar a equipe, assim eu vou estar fazendo bons gerenciamentos. Bom, pessoal, eu comecei falando com vocês de propósito e quero lembrar vocês, tudo isso só é possível se a gente tiver um propósito em comum. Esse propósito que é essa força motivacional que nasce do coração. Um propósito precisa ser bem construído. Um propósito é como se fosse o alicerce, a base da casa. Um time sem propósito, ele não tem base. Ele rui na primeira dificuldade, ele rui sim na crise, por quê? Porque ele não tem base, ele não tem propósito. Então, ele é a base nossa. E todo mundo precisa ver isso na equipe, no time, precisa estar claro no seu comportamento, na sua ação, na conversa das pessoas, no direcionamento, nas decisões tomadas. Vamos dar alguns exemplos. Eu falei de Nelson Mandela, que defendia, né, um país onde que brancos e negros pudessem caminhar juntos, e ele conseguiu isso, né? E aí a gente vê, todo mundo reconhecia isso no Nelson Mandela. Então, o propósito comum, ele está claro, as pessoas conhecem qual é o seu propósito. O Gandhi, que lutava pela paz, pela não violência, todo mundo via isso de maneira muito clara nele. E em você como líder? Você tem conseguido transmitir o propósito? Você tem conseguido unir as pessoas, seja da sua casa, de um grupo de amigos, seja de um time que você participe, ou na sua empresa? Você tem conseguido fazer um propósito comum? Então pegue essas principais ferramentas de comunicação, de diálogo, de escuta ativa, de relacionamento, de trazer as pessoas para entender e compreender esse propósito comum, para aí sim você construir verdadeiramente um time, você ser um construtor e um realizador de resultados, porque só assim você vai construir relacionamentos, vai conseguir unir pessoas que queiram e que vão desejar e que vão sentir impelidas pela força do time, assim, serem pessoas de alto desempenho. Aí sim você terá um time de alto desempenho, aí sim você vai estar preparado para as mudanças que esses novos tempos estão trazendo para nós. Seja um líder 4.0. Lembre-se, façam os exercícios, assistam o filme Invictus e nos encontramos no próximo módulo.